Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, que hoje nós chegamos a mais uma aula, vamos dar continuidade ao nosso assunto e ainda vamos passear pelo âmbito da cultura da Grécia. Cultura que a gente está vendo já há algumas aulas, beleza? A gente viu, só para relembrar um pouco, que a cultura helenística ela tem início de fato com Alexandre o Grande. Alexandre ele vai ser o grande responsável por expandir essa cultura grega, por levar às outras regiões a cultura grega. Lembra, Alexandre, ele teve o maior império que a humanidade já viu na face da Terra. O Império Macedônico, ele vai alcançar longevidade que nenhum império antes ou depois tem alcançado. E com isso, ele vai ser um cara muito ligado à cultura, à arte, à educação, à ciência. Isso por quê? Porque ele teve nada mais, nada menos do que o grande filósofo clássico Aristóteles. Aristóteles é conhecido como um dos 3 grandes filósofos da história da filosofia. Está entre eles o Sócrates, o Platão e o próprio Aristóteles. Ele vai ser o tutor de Alexandre, que vai fazer com que o jovem imperador tenha disposição, tenha uma tendência à cultura. Alexandre, ele vai espalhar essa cultura grega, que vai ficar conhecida como a cultura helenística. Galera, o que são os helenos? Me respondem rápido. Então, para você que respondeu, os helenos são aqueles que estão dentro do âmbito cultural grego, que estão dentro do universo da Grécia. Isso porque os gregos que se identificavam como helenos, eles não se identificavam como gregos, mas sim como helenos, eles consideravam todo aquele que falasse grego e que tivesse a adoração aos mesmos deuses, que cultuasse os mesmos deuses gregos, esses seriam os helenos. Já aqueles que não fossem da Grécia, que não falassem grego e não tivessem uma cultura religiosa de acordo com a cultura religiosa grega, não seria heleno, seria os bárbaros. Isso mesmo que você respondeu aí. Se não foi, tenta dar uma olhada, a gente já falou sobre isso, tem lá no livro, dá uma revisada nisso, certo? Mas então, continuando. Esses helenos vão ser o que a gente chama de gregos. Eles vão constituir uma cultura que vai se diferenciar de todas as outras no período. Uma cultura que vai se mostrar superior às outras culturas. Algo que a gente já viu lá no começo do ano que não pode ocorrer. Uma cultura ela é algo identitário de um povo. Ela não pode competir com outros povos. Cultura é cultura, não existe uma cultura superior. Mas os gregos ou os helenos, eles vão se colocar no âmbito de estarem acima, de terem uma cultura superior. A gente falou nas últimas aulas sobre a arquitetura, sobre o teatro. Hoje a gente vai falar sobre a pintura e esculturas gregas, tá bom? Então eu já peço que você pegue o seu livro, que você que não tiver com o livro, pause o vídeo agora. Já que você voltou, você tá com o livro em mão, a gente vai agora tratar sobre pinturas e arquitetura grega, beleza? Pegou o teu livro, a gente vai lá agora, arquitetura. Arquitetura não, pintura e esculturas, perdão, pinturas e esculturas, lá na página 107. Tranquilo? Vamos lá. A pintura era a arte que estava ligada à produção de cerâmicas. Os belos vasos produzidos eram conhecidos pelo equilíbrio de sua forma e pela harmonia entre os desenhos e as cores e o espaço utilizado para ornamentação. Então, a princípio, as pinturas gregas elas vão estar sendo colocadas nos vasos. Esses vasos eles vão ser muito utilizados. As cerâmicas elas vão ser muito utilizadas na Grécia Antiga. Esses vasos poderiam servir para os rituais religiosos, mas também eram usados para armazenar água, vinho, azeite, mantimentos. Por isso, a sua forma correspondia à função para que eram destinados. Entre os vários tipos de vasos, temos. Ele vai apresentar aqui alguns tipos de vasos, mas calma, deixa eu te falar algo. Ele fala aqui também que os vasos eram utilizados tanto para rituais religiosos, como para coisas do dia a dia, atividades diárias. Galera, ele não falou isso aqui da religião à toa. A gente já discutiu aqui, eu já falei isso para vocês, que a religião, o mito, a religiosidade
dentro da Grécia Antiga ela é muito forte. Ela vai ser um dos pontos principais para medir as relações entre as pessoas. As pessoas, o dia a dia, a cultura, os rituais, as festas, elas vão estar sempre ligadas à religião. Os gregos, eles vão ser muito, mas muito religiosos, certo? Mas não como a religião que a gente conhece, a religião deles, certo? Então, não tenta encaixar a nossa religião com a religião deles no passado, que é algo totalmente diferente. Mas vamos lá, vamos continuar essa questão dos vasos. Ânfora são os vasos feitos em barro ou terracota, com duas asas simétricas e serviam para o transporte e armazenamento de gêneros de consumo. Eram utilizados pelos gregos e romanos para conter, sobretudo, líquidos, especialmente o vinho. Serviam também para conter azeite, frutos secos, mel, derivados de vinho, cereais ou mesmo água. Ele falou aqui uma informação muito importante, que a ávora, o tipo de vaso, ele também vai ser utilizado pelos romanos. Galera, um ponto muito importante. Os romanos, eles vão pegar várias coisas da cultura grega, da cultura helenística. Eles vão se apropriar de vários pontos da cultura, de costumes da religião grega. Então fica muito ligado nisso. Porque quando a gente for trabalhar Roma, você já vai ter uma noção de que muita coisa em Roma a gente já tem visto aqui em Grécia. Beleza? Outro vaso, a hidra, usado para armazenar líquidos, tinha 3 asas, uma vertical para segurar enquanto corria a água e 2 para levantar. A gente falou da hidra, utilizado mais para água. E agora a terceira, a gente tem a cratera. Tinha uma boca muito larga, com um corpo em forma de um sino invertido. Servia para misturar água com o vinho. Os gregos nunca bebiam vinho puro. Olha, mais uma dica aqui, ó. Etc. Os vasos possuíam pinturas que retratavam pessoas em suas atividades diárias e cenas mitológicas na mitologia grega. Mais uma vez, a religião estando presente. Os desenhos que continham o vaso, eles eram muitas vezes ligados à mitologia, à religião grega. Tranquilo? Vamos falar agora das esculturas. Vamos lá. As esculturas. Na escultura havia o antropomorfismo, esculturas de formas humanas. As estátuas gregas adquiriram equilíbrio, perfeição das formas e sensação de movimento. Galera, o que seria essa escultura antropomórfica, o antropoformismo? Seria essas esculturas que são parecidas com os humanos, esculturas baseadas nos humanos. Outra coisa, essas esculturas ao longo do tempo elas foram ganhando uma forma de que estivessem em movimento, correndo, agachados. São esculturas que parecem um movimento humano, beleza? O período de maior esplendor da escultura grega foi o clássico e o helenístico. O período helenístico é o período de Alexandre, tá certo? Os principais mestres da cultura clássica grega são... Vamos falar agora dos principais mestres, aqueles fabricantes, os escultores. Praxíteles, celebrado pela graça de suas esculturas, foi o primeiro artista que esculpiu o nu feminismo. O que é o nu feminismo? É uma mulher nua, certo? Uma escultura de uma mulher nua. Ele foi o primeiro a esculpir uma mulher nua na Grécia. Policleto, autor de Dorifo, o condutor da lança, criou padrões de beleza e equilíbrio através do tamanho das estátuas, que deveriam ter 7,5 vezes o tamanho da cabeça. A gente vai ver que esse é o primeiro a começar a fazer estátuas em movimento, beleza? Vamos lá para o próximo. Fídias, talvez o mais famoso de todos, autor de Zeus, Olimpo, sua obra-prima, e de Atênia. Realizou toda a sua decoração em baixo relevo do templo Partenon.
as esculturas dos frontões, da Métropas e dos frisos. O que ele está falando aqui, ó, ele fez as esculturas, colocou aonde? Cadê? Zeus no Olimpo. As esculturas mais famosas são a de Fídias, tá certo? Mas a gente vai ter aqui, ó, ele colocando no Proton, que seria o templo grego, certo? Vamos lá. Talvez o mais famoso, beleza. Lisipo representava os homens tal como se veem e não como são de verdade, como são. São verdadeiros retratos. Foi Lisipo que introduziu a proporção ideal do corpo humano, com a medida de 8 vezes a cabeça. Então, a escultura humana, como ela é, do tamanho de um humano, ela vai vir só com Lisipo. Lisipo, ele vai ser o cara que vai esculpir estátuas da mesma proporção que o humano. E a gente tem, por último, Miron, autor de Discóbulo, homem arremessando o disco, certo? Então, o homem arremessando o disco tem aí no livro de vocês de lado, ele está lá arremessando o disco. É uma escultura muito famosa, grega também. E a gente vai ver essas esculturas ganhando muito a cidade. Atenas, ela vai ser rodeada dessas esculturas. Os templos, os teatros, os grandes jogos vão ter essas esculturas. Então, a escultura era uma característica própria da Grécia, tá certo? Principalmente de Atenas, galera. Lembra sempre de Atenas. Atenas, eu destaco tanto ela aqui por quê? Porque, de fato, Atenas ela vai ser o grande centro cultural, filosófico, político e econômico da Grécia Antiga. Beleza? Encontro vocês na próxima aula. Um beijo, um cheiro, um abraço bem apertado e tchau, tchau.